nosso encontro Tira Dúvidas sobre o plano de investimento Megacombo, plano exclusivo, e vocês assistiram aí as aulas ao longo dessa semana. E eu estou aqui, então, à disposição hoje para tirar as dúvidas que, por acaso, vocês venham a ter. Quem quiser começar com as perguntas, enquanto a gente não tem muita gente com dúvida, pode abrir o microfone e o primeiro sai falando. A partir daí, eu vou pegando as mãozinhas levantadas aqui no encontro para ir mantendo a ordem das perguntas e a gente ter uma certa organização. Pode começar, Lucas. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Tudo beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria saber, nesse plano, a gente consegue amortizar as prestações? Não entendi a tua dúvida. Pagar antecipado? Isso. São 270... Por que motivo tu faria isso? Porque, assim, a respeito dos juros, assim, pagar final... O consórcio não tem juros, não tem nenhum sentido tu amortizar a prestação antecipado. Tu quer pagar o menos possível até ser contemplado para poder lucrar o máximo possível na hora da venda da carta contemplada. Entendi. Não, porque no caso, assim, eu pensaria o seguinte, não vender, seria mesmo para usar a carta contemplada, né? E assim, depois pagar ela. Sim, tu pode antecipar as últimas prestações, mas tu não tem nenhum desconto em fazer isso. Porque como não tem juros, não tem o que ser descontado. Cada pagamento que tu faz amortiza 100% do saldo devedor. Entendi. Beleza. Isso aí. Gustavo. Boa tarde, Fabrício. Tudo bem? Tudo beleza. Tudo bem. Fabrício, eu já entrei aí nas cotas, acabei pegando 4 cotas ontem. Legal. E eu entrei ainda tendo dúvidas, né? Mas Vamos lá. Eu já diversifico tanto e estou tão procurando oportunidades que eu achei bacana. Minha dúvida é um pouco matemática. Você coloca aqui esse plano da Rodobens desenvolvido especialmente para os investidores, tal. Ele tem 650 cotas e 18 anos de execução, né? Isso aí. Minha dúvida não consegui matematicamente chegar na conta de que a grande maioria das cotas consegue ser executada até 9 anos, até a metade do plano. Até 6, na verdade. Eu não consigo chegar nessa conta, porque 2 cotas por mês... Não, tu não tem 2 cotas por mês. Tu tem 2 cotas por sorteio por mês. Mais tantas por lance livre, quanto o saldo do grupo permitir. A gente teve mês em que foram entregues 6 cotas. 2 por sorteio e 4 por lance livre. E 4 por lance livre. Mas se esse é o contexto, então eu preciso ter mais participantes interessados em dar lance do que participantes investidores interessados em vender a carta e esperar o sorteio, correto? Não necessariamente. Tu tem que ter pelo menos 1/3 dos participantes interessados em dar lance. Porque 1/3 das contemplações vão ser por lance. Já que a gente só tem 2/3, porque a gente tem no máximo 2 contemplações por sorteio por mês, a gente tem no máximo 432 cotas que vão ser sorteadas, enquanto a gente tem as restantes que vão ser contempladas por lance. Agora, o que acontece na prática é que, como os lances eles injetam um capital na frente, um capital adiantado no grupo, ele acaba permitindo a gente fazer mais entregas do que só as 3 programadas. E aí essas entregas extras, elas também são por lance. Então, na prática, todas as 432 cotas por sorteio vão acabar sendo contempladas antes.
Então, esse final do texto que eu realmente não consigo compreender, porque independente de ter dinheiro em caixa, se a gente não dá lance e espera o sorteio, você vai ter uma grande parte dessas 400 cotas que vão levar 12 anos para receber, 14 anos. Pode acontecer, grande parte não, uma pequena parte. Mas sim, pode acontecer. Por isso, a ideia de fazer várias cartas para que algumas que contemplem cedo, mais do que compensem várias que contemplem depois. De toda forma, quem contempla cedo ganha muito mais do que qualquer outra possibilidade. Quem contempla no meio vai ter um lucro também melhor do que teria no investimento de renda fixa tradicional. E quem contempla bem no final vai receber mais do que a soma de tudo que pagou, mesmo que, no caso, um pouquinho menos do que receberia se fizesse um investimento tradicional em renda fixa. E existe um momento de corte que você fala assim, olha, se chegar no 10º ano, não conseguiu ser sorteado, é melhor dar um lance e matar essa... Eu, pessoalmente, não faço isso. Eu só oferto lance quando eu tenho algum negócio imobiliário em que valha a pena eu adiantar essa contemplação, botando dinheiro na frente, porque o negócio imobiliário vai ser lucrativo. Se eu não tenho nada em vista, eu deixo correndo. Entendi. Porque a gente sempre vai ter ou a correção pelo INCC ou a alavancagem nos beneficiando e corrigindo e aumentando o nosso retorno à medida que o tempo passa. Entendi, ok. Beleza. Vamos lá. Obrigado. Se ao longo do caminho as dúvidas forem clareando, o tipo de pergunta mudar um pouco, a gente pode voltar a tentar detalhar isso de outras maneiras e tudo mais. E todo mês eu abro os encontros tira dúvidas, então a gente pode ir refinando. Agora tu está dentro de casa, tu já tem os contatos do pessoal do atendimento, então estamos aí. Legal. Obrigado, Fabrício. Vamos lá. Eduardo Mariano. Legal, Fabrício. Acho que a minha dúvida é um pouquinho na linha do Gustavo, só que aí o que eu fiz? Eu considerei que, assim, se todo mundo pagar, sem considerar a inadimplência aqui, mas todo mundo pagando 644 mil cada cota, a gente chega num saldo mensal de 418 mil. Então, isso já contemplaria 4 cartas ali, óbvio. 3, na verdade, porque tem a taxa de administração, tem o seguro. Né? Então, o grupo, na verdade, sempre vai ter saldo para contemplar muito mais cartas do que uma só, né? Só o sorteio. Sempre para 3, pelo menos sempre para 3. Sempre para 3, fora o pessoal que vai colocar o dinheiro na frente. Do lance, isso aí. Aí o lance vai acabar acumulando ali e, de repente, no segundo mês já tem o suficiente para uma extra, e essa quarta, no caso, que essa uma extra por lance, também é por lance. Então, acaba injetando mais dinheiro e é isso, é uma bola de neve. Legal. Então, essa parte para mim tá entendida também. Não sei se o Gustavo tinha feito essa conta também, mas era... Não, eu tô renovando as aulas para explicar melhor essa parte, porque realmente, da forma como está a terceira aula, algumas pessoas entendem que são só 2 entregas por sorteio, e eu não repito com ênfase suficiente que tem tantas entregas por lance quanto o saldo do grupo permitir. Então, isso aí ficou realmente dúbio, essa dúvida ela é bem comum de aparecer seguido aqui. Tranquilo. E aí, na linha de saber o momento de sair da operação ou não, você falou para o Gustavo agora há pouco que você não costuma fazer, né? Se você for o último a ser sorteado, você vai ficar esperando os 18 anos lá. Isso. Só que a gente não tem uma linha aí do meio do caminho onde, se eu passar de 9 anos com isso,
acaba não valendo a pena comparando com uma renda fixa? Na verdade, tem, mas é mais tarde, porque o que acontece? Depende aí quais são os teus objetivos. Uhum. Quais são, na verdade, também não só os teus objetivos, mas as tuas capacidades do que fazer com o dinheiro depois. Porque o que acontece? No momento em que tu está pensando em vender a carta contemplada, de repente tu tem um limite até de uns 8 anos, onde tu consegue ganhar mais do que se tu tivesse investido em renda fixa. Mas, entre esses 8 e, de repente, 12, 13 anos, caso tu contemple nessa janela de período, e tu deixe o crédito rendendo, Entendi. paradinho lá. Porque ele tem atualização mensal, né? Porque aí tu deixa, no momento que tu é contemplado, tu passa a receber rendimento sobre todo o valor do crédito diário. Se a renda fixa estiver alta e a correção anual do teu saldo devedor pelo INCC estiver baixa, como está hoje, tu está tendo uma rentabilidade sobre um crédito muito maior do que o valor que tu pagou até então. Então, tu vai ter um rendimento muito melhor no final do que se tivesse investido em renda fixa, mesmo que esse rendimento, no caso, não é no formato da venda da carta contemplada, e sim deixando o crédito rendendo até o final, onde a gente vai pegar o dinheiro em espécie. Entendi. É que então, isso vale a pena. Torna um longuíssimo prazo, né? Se a gente pensar. Isso, porque o objetivo é esse, é formar patrimônio. E a gente quer formar patrimônio de uma forma melhor, mais rentável, do que com investimento tradicional. Então, como formar patrimônio? Literalmente, juntar dinheiro, seja ele num lugar ou no outro, entre aspas, desvantagem do consórcio é que ele está preso. Mas eu vejo isso como uma vantagem, justamente porque por ele estar preso, até concluir o investimento, a gente está realmente formando esse patrimônio, sabendo que ele vai estar disponível para a gente naquele momento. Tá. E a estratégia de, quando for contemplado, a gente conseguir reinvestir o lucro, ele se paga durante um tempo, né? Imaginando que eu tenho uma situação onde eu tive um lucro de, sei lá, 20 mil reais numa venda de uma cota contemplada, fui lá, fiz um investimento em outras 2 cotas, e essas 2 cotas vão se pagar com esse lucro por mais 1 ano, né? Eu sempre digo para... Até depois, meu amor. Tchau, filhote. Eu sempre digo para quando fazer esse tipo de reinvestimento, fazer ele com bastante cuidado e sendo bastante conservador. Então, primeiro, eu só digo para fazer uma carta a mais do que a que tu tem capacidade de pagar com os valores mensais, caso tu tenhas 6, 8, 10 cartas, pelo menos, sendo pagas com os valores mensais. E aí tu vai fazer a 11ª, porque tu sabe que num conjunto de 11 cartas, uma delas vai contemplar dentro de um prazo razoável. E aí, sobre prazo razoável, eu ainda jogo. Faz com o valor que tu consegue pagar pelo menos uns 4 anos dessa carta extra. Entendi. Porque aí, nesse conjunto de 11 cartas, em 4 anos, a chance de uma delas não ter sido, não contemplar é muito pequena. Então, eu sempre digo para fazer com esse certo cuidado. E numa escala melhor ainda de cuidados, eu ainda diria, diversifica. Entendi. Diversifica o valor e investe, por exemplo, aquele valor que tu ganhou na venda da carta contemplada numa boa carteira de fundos imobiliários. E aí sim, com a rentabilidade desses fundos, tu paga, talvez na primeira carta que tu contempla ainda não seja o suficiente para pagar mais uma, mas na segunda que tu contempla, tu já juntou o suficiente para conseguir fazer aquela rentabilidade de pagar uma carta extra. Entendi. E assim a gente vai construindo. Tá ótimo. Essas eram minhas dúvidas. Obrigado, Fabrício. Beleza.
Elton. Alô, Fabrício. Tudo bom, Elton? Fabrício, uma Lucas, pergunta... depois só baixa a mãozinha para não confundir aqui. Fala, Elton. Fabrício, uma pergunta matemática. Vamos lá. Vou começar uma cota agora e vou ser o último a ser contemplado daqui a 15 anos. 18. Vai ser antes de 18 mesmo. Vamos lá. Eu vou ser o último da fila. Você pode me falar quando vai ser mais ou menos, mas vou ser o último. Tudo bem. É azar total ou falta de sorte, ok? Do jeito que você achar melhor. Tá bom. Em paralelo a isso, vou fazer aqui também o meu investimentos em bancário com o mesmo valor, mês a mês, também durante os 18 anos. Sim. Daqui a 18 anos, quanto eu vou ter aqui na minha carta e quanto eu vou ter lá no banco? Tu vai investir aonde no banco? Renda fixa. Renda fixa? Peguei o telefone errado. Esse aqui tá desligado. Deixa eu abrir aqui. Renda fixa, tá? Renda fixa, tu vai pegar... Eu não vou fazer todas as correções anuais. Então, eu vou pegar só os 643, eu vou arredondar aqui para 644. R$644 que tu vai pagar mensalmente. 216 meses que tu vai botar aqui. Zero no valor presente. Em renda fixa, tu tem uma média aí de 0,65% ao mês de rentabilidade. Certo. O valor futuro disso aí vai dar 302.481. Lá no banco, né? Isso. E aqui eu tenho a correção mensal. Isso. No consórcio, tu tem... O problema de fazer essa conta agora é que no consórcio tu vai ter essa mesma correção sobre o teu valor do crédito. Quando tu aplica o INCC ano a ano sobre esses valores, tu está corrigindo o teu crédito ano a ano numa taxa mais ou menos parecida com essa, 7% ao ano. Tá? Porque o INCC, a média dos últimos 20 anos é essa, 7%. Nesse momento, está 13 e pouco. Nesse momento, a renda fixa está 10 e um pouquinho ao ano. Só que a renda fixa já foi 2% ao ano. E o INCC está dando um pouquinho mais, é isso? E o INCC já foi a 17%. Então, na prática, o teu crédito vai corrigir e lá na frente tu vai ter um crédito muito maior, uma soma muito maior do que todos os teus pagamentos até então. Então, tu vai perder um pouco para a renda fixa, vai perder com toda certeza. Se tu for o último, ter investido em renda fixa seria melhor. Entendi. Mas tu vai ter bem mais do que tu investiste na soma de todos os pagamentos. Agora, da mesma forma que eu tenho certeza que tu não vai ser o último, eu também tenho certeza que tu não vai ser o primeiro. Ou da mesma forma, eu tenho certeza que tu não vai ser o primeiro. Mas veja bem. Eu tenho certeza que tu não vai ser o último. Então, mas eu tenho certeza que um vai ser o último, que não seja eu, mas vai existir um último, entendeu? Por isso que eu estou fazendo... Mas esse último não vai... É que, na verdade, esse último não vai ser o último, porque como a gente tem as antecipações de pagamentos feitas por quem dá lance, essas antecipações acabam entregando mais contemplações do que as programadas. Então, o grupo vai acabar antes do prazo final. Tudo bem. Se ele acabar antes do prazo final,
eu encerro meu pagamento lá antes dos 18 anos também, você entendeu? Eu Isso queria aí. era uma comparação igual você fez aí, e foi bem claro que parece que anda assim junto. Só falta a gente tirar aqui os custos administrativos do consórcio, né? Que lá no banco não tem, não é isso? Na verdade, tu tem, porque quando tu chegar lá no final, em cima do teu lucro, tu vai ter que tirar todo o imposto de renda, coisa que tu não tem no consórcio. Quando chegar lá no final, se tu está investindo através de um fundo, tu tem o Come Cotas. Enfim, no final das contas, não vai ter muita diferença na pior situação possível. Agora, nas melhores situações possíveis, a diferença é que tu ganha 20 mil reais tendo investido 650 no primeiro mês. Tu ganha 18 mil reais de lucro tendo investido 6 mil reais no primeiro ano. Não, isso aí sim. Quadriplica o teu valor. Então, Não, é isso. Basicamente, o resumo da história é essa. Na pior situação possível, talvez tu vai ganhar. Talvez tu ganhe um pouco menos. Na melhor situação possível, tu ganha muitas vezes mais. Na média, por isso a gente faz várias cartas. Na média, a gente vai ganhar de 3 a 8 vezes mais usando o consórcio em vez da renda fixa. Não, tudo bem. Eu queria só mesmo fazer um estudo da pior situação. A pior situação, tu vai ganhar um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Tá bom. Obrigado, irmão. Parabéns. Aí, beleza. Obrigado. Túlio. Estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo bom? Túlio aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Opa! Vamos lá. Eu vi as suas aulas, tá? As suas 3 primeiras aulas. Eu sou contador. Eu verifico que meus clientes, eles têm poucas possibilidades de investimento, né? Quando eu falo a respeito de segurança. Porque existem 1.001 formas de colocar, mas eu sou do tipo que eu só oriento meus clientes para uma coisa segura. Eu estou exatamente procurar um sentido, e estou achando nele, no consórcio, porque o consórcio em si, isso aqui é uma forma de você fazer um negócio com o consórcio, mas o consórcio em si é um bom negócio, né? Então nem todos, mas sim. Um bom consórcio é um bom negócio. O consórcio ele já tem uma natureza, né? Essa forma que você está colocando aí seria exatamente de dar uma rentabilidade maior, e eu encontro sentido nisso. A pergunta é a seguinte: nas aulas que você deu, Fabrício, das aulas, né, nos vídeos, a única forma certa de você perder dinheiro é se você desistir antes do tempo. É isso? Você vai pagar aquela coisa toda. Então, isso aí é fatídico. Não tem. Na verdade, tem 2 formas de perder dinheiro com o consórcio. A primeira é desistindo. A segunda é não fazendo. Tá. Então, tá de boa. A outra pergunta é a seguinte: pelo fato de essa minha... Isso é uma questão muito pessoal minha, mas eu queria colocar aqui porque, afinal de contas, a gente vive de parcerias. Eu tenho vários parceiros, desde o certificado digital até outras coisas. Na minha posição de contador, eu fazendo as indicações para os meus clientes, ficariam apenas a título mesmo de indicações, né? Não existe nenhuma plataforma que eu pudesse ser multiplicador dessa forma sua aí que você faz, para que eu possa, digamos assim, indicar outros clientes para poder fazer essa forma de coisa valer. Porque, assim, o contador em si não é puxando sardinha para mim, não, Fabrício. Mas eu coloquei ali no chat um link para uma apresentação. Tá. Essa página ali tem o título de Enriqueça Vendendo Consórcio. Tá, tudo bem. Basicamente, tu entra como associado junto da Sociedade do Consórcio, que é uma das minhas empresas, e tu mesmo faz a gestão das vendas e das indicações, no caso. As pessoas que tu indica, na verdade, são os teus clientes. Tá, tu recebe comissão sobre essas... Perfeito. Agora, eu acho muito importante essa sua parte, essa sua expertise. Não, então, tu faz isso daí contando com todo o meu networking, as empresas, a Megacombo,
Uma versão bem mais simples disso, a própria Rodobens tem um sistema de indicação, que é o Indica Mais Clientes, onde se tu indica um CPF que ainda não é cliente da Rodobens, tu recebe 0,5% de comissão no formato de desconto sobre as prestações das tuas cartas. Mas quando você tem uma mentoria feito você, já fica mais fácil, porque as dúvidas... Só que é isso, fazendo ali pelo vendendo consórcio, entrando como associado da sociedade do consórcio, tu recebe comissão cheia, direto, tu te torna um representante bem interessante. Essa orientação de quem já está dentro do mercado é bem mais útil do que você vir galgando de baixo a cima, uma situação... Exatamente. Nós trabalhamos em cima do fator tempo, então, quanto menos tempo isso aí for consolidando, digamos assim, com a ajuda da sua empresa, melhor e mais rentável a coisa propriamente se torna. Isso aí. Você falou a respeito desse material que vai estar disponibilizado, já está disponibilizado, como é que é? No seu canal? Qual do... O que você está falando aí da sua empresa, que você falou, está disponibilizado? Eu botei ali no chat agora, é só clicar no link. A última mensagem ali no... Perfeito. Ali no chat, vendendoconsórcio.com.br/apresentação. 1921, vou dar uma checada. Se você é rápido, o pessoal perguntar, a matemática, eu botei matemática da dinâmica, é a orientação. As coisas vão acontecendo de acordo com a aquisição de novas cartas e colocando, sempre vai ter essa orientação, né? Pelo que eu estou vendo, você vai ter uma orientação sua. Eu estou há 22 anos fazendo isso e pretendo ficar por muitos mais. Perfeitamente, só ratificando mesmo. Digamos que eu faça isso daqui a um mês, eu seja contemplado. A primeira pessoa que eu vou logicamente, assim que for contemplado por sorteio, a primeira coisa que eu devo fazer é entrar em contato com vocês para saber o que é que eu vou fazer, operar com. Na verdade, quando tu fores contemplado, tu vai receber o aviso, mas um dia antes eu já sei disso. Então, eu já disparo todos os processos internos aqui para confirmar a tua contemplação, ver que tudo contabiliza direito lá dentro da Rodobens. E aí te chamo para a gente conversar sobre as possibilidades aí de lucro. Tudo bem, essa já tirou todas as minhas dúvidas, então era isso. Perfeito, Fabrício. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, como é que tá? Eu sou cliente seu já aí, e estou participando aqui novamente. Eu entrei no último grupo seu aí, né? Comprei algumas cotas aí. E aí eu fui, né, aprofundando, estudando aqui também essa questão de consórcio. Eu queria te perguntar, não existe modalidade com cota reduzida, valor reduzido? Por exemplo, a gente pagar um valor menor, né, que aquelas modalidades de parcela reduzida, e aí sim, né, vai pagando menos, é contemplado e vende. Existe, só não funciona. Ah, não funciona. Existe, só não funciona. Porque se tu tem parcela reduzida ou meia parcela e todo mundo faz desse formato, tu tem uma arrecadação muito menor. Se tu tem arrecadação menor, tu não tem cota para entregar. Ah, entendi. Então, por isso que a tua é só cota, você tem só grupo cota cheia, né? Isso. E aí, quando tu compara os grupos que tem disponível com cota reduzida, para entregar uma quantidade razoável de contemplações, eles têm que colocar um monte de participantes. Quando tu bota um monte de participantes, a concorrência de quantas vão contemplar cedo versus quantas aumenta. não vão, aumenta de forma brutal. E aí então legal. Estraga toda a matemática. Entendi. Por isso você tem a cota linear aí. Beleza, então. Obrigado, viu? Beleza. Roberto. Ok. Não, basicamente, eu acho que você já deu a resposta nos cálculos que você fez aí agora há pouco, que é a questão dos custos administrativos. Quer dizer, se você tem uma cota de 1.000, na realidade você está capitalizando e pagando 700. Então, a conta desses outros 30%, pelo que eu entendi, você considera isso mais ou menos equivalente com os 27,5% de imposto de renda que teria quando fosse, enfim, contemplado, é isso? Na verdade, não, porque eu nem me preocupo com essa conta, porque quando tu faz na linha do tempo as correções anuais do INCC que vão corrigindo o teu crédito, e ao mesmo tempo vão corrigindo o teu saldo devedor,
o teu crédito, a cada ano, ele aumenta. E o teu saldo devedor, como cada prestação ela amortiza integralmente a dívida, o teu saldo devedor ele vai reduzindo muito mais velozmente do que seria, por exemplo, num financiamento. Então, chega uma hora em que o que tu está corrigindo numa ponta e que tu está corrigindo menor na outra, ultrapassa, e a soma de tudo que tu paga se torna menor do que o que tu vai receber lá na frente. Sim. Tu pega, por exemplo, vamos fazer uma exposição rápida disso. Tu tem 10 amigos que querem comprar uma bicicleta, que custa R$100 hoje. Tá. Que custa R$1.000 hoje. Tá? Cada amigo, então, são 10 amigos, querem comprar uma bicicleta que custa R$1.000, cada amigo decide pagar R$100 por mês para comprar uma bicicleta. E um deles vai ter a bicicleta. Se todos fossem fazer por conta própria, em 10 meses, todos iriam comprar a sua única bicicleta. Como eles resolveram se juntar, a cada mês eles têm o valor para uma bicicleta inteira. Então, eles sabem que, ok, alguns vão ganhar a bicicleta antes, outros vão depois. Mas, na pior das hipóteses, todos vão ter a sua bicicleta naquele pior caso, que era o original para eles. Eles iam guardar R$100 cada um e em 10 meses eles iriam comprar a sua bicicleta. Então, o consórcio melhorou para eles. Mas o que acontece? No segundo mês, a bicicleta não custa mais R$1.000, custa R$1.100. E aí todos eles vão pagar 110. Porque o primeiro já ganhou a sua bicicleta, mas ele continua pagando o valor atualizado, porque os outros ainda não ganharam. E como ele teve o privilégio de ganhar antes, ele naturalmente vai pagar o valor que ele teria que juntar para comprar a bicicleta lá na frente. Então, todos vão pagar 110. No terceiro mês, a bicicleta já custa 1.200. E todos eles vão pagar 120. E assim por diante, até o último mês, onde a bicicleta vai custar 1.900 e todos eles vão pagar 190. O último vai receber a mesma bicicleta que o primeiro, com o valor que todos arrecadaram. Agora, o último pagou menos do que os 1.900 que ele está recebendo do valor da bicicleta. Sim. E isso é que, no fim, acaba compensando, porque, na realidade, você está capitalizando 700, não 1.000, né? Porque... Na verdade, não. Aí é que está. Tu capitaliza todo o valor do crédito. Tá. Tu capitaliza todo o valor do crédito. Então, quando tu chega lá no final, como tu capitalizou todo o valor do crédito e capitalizou sobre um valor que tu não tinhas no início, essa capitalização a mais saque com o título de INCC. E lá eu mostro graficamente as duas barrinhas correndo e o momento em que uma ultrapassa a outra. Ok, vou dar uma olhada lá. E isso é válido, claro, só na última situação, porque em todas as outras a gente ganha com a própria venda da carta ou da rentabilidade do crédito cheio versus o que a gente pagou. Então, em relação à taxa de administração, tem outra pergunta que surge sempre, a taxa de administração maior, menor, que a outra administradora, sei lá o quê, cobra uma taxa menor. Normalmente a gente tem taxas bem semelhantes, e quando a gente faz a conta das prestações e tudo mais, a gente vê que o valor final é pouca diferença, mas algumas administradoras são menos transparentes, e em vez de dizer usar um termo só, taxa de administração para tudo, divide o termo em taxa de administração, fundo reserva, taxa de adesão, e aí quando tu vai fazer a conta toda, acaba sendo quase a mesma coisa. Agora, o ponto principal dessa questão da taxa é que não adianta pagar uma taxa baixa e a gente ter um produto que não entrega o que a gente quer. Então, eu prefiro pagar uma taxa de administração um pouco maior do que várias administradoras têm aí,
e ter uma matemática que me permita contemplar as cartas regularmente mais cedo do que mais tarde, do que pagar pouco, mas nunca ser contemplado por sorteio. E tu imagina um plano com 10 mil participantes, como tem um certo banco aí que tem, um plano com 10 mil participantes e 200 meses de prazo. Tu só tem 200 chances em 10 mil de ser contemplado por sorteio, porque eles só fazem uma entrega, não fazem duas também, como o plano exclusivo faz. Então, tu só tem 200 chances em 10 mil para ser contemplado por sorteio. E pior, dessas 200, só em 80 delas é que tu consegue vender a carta com lucro. Então, 80 possibilidades em 10 mil é praticamente impossível de contemplar. Não me interessa qual é o valor da taxa de um grupo desses. Não me serve, porque ele não entrega o que eu quero. Então, é isso aí. Tá bom, ok, obrigado. Beleza. Gilberto, tudo bom? Ô, Fabrício, tudo bem, e você? Tudo beleza. Deixa eu te perguntar, né? A ideia, né, é de formar um grupo de consórcio. Inclusive, há pouco tempo eu fui fazer uma reforma aqui em casa e até uma das opções que eu avaliei foi comprar um consórcio, né, para usar o crédito na minha construção aqui. Só que eu acabei tirando isso de cabeça porque eu precisava do dinheiro rápido e o consórcio não é um dinheiro rápido. Tá? Isso aí. Aí o que me veio, né? Aí, pô, será que naquela ocasião eu teria disposição de comprar uma carta? Valeria a pena? Aí eu te pergunto, como é que é a procura por essa carta? Qual que é a demanda que você tem? É uma demanda real? É muito maior do que a oferta. Basicamente é isso. A demanda é muito maior do que a oferta. Porque o que acontece? Tu só tem 3 formas de comprar um imóvel, ou de construir, ou de reformar. Ou tu faz com capital próprio, sim, ou tu financia, ou tu usa o consórcio. Se tu tem capital próprio, tu vai te descapitalizar e vai usar o dinheiro que tu tens. E não vai pagar juros, não vai pagar nada. Se tu não tem o capital próprio, tu pode partir para um financiamento. E tu vai precisar de pelo menos 20% do valor para começar, porque o banco vai te financiar os 80% restantes. Então, tu tem que ter já alguma certa reserva. Só que sobre os 80% que tu vai acabar pagando, tu vai pagar um juro que é brutal. A gente está com a Selic em 10%. O juro longo é mais do que isso. Então, quando tu pensa e aí no financiamento, tu tem outro problema, que como o valor da prestação, por conta dos juros, é consideravelmente maior, mesmo fazendo no dobro do prazo do consórcio, o valor da prestação é consideravelmente maior do que seria a prestação do consórcio na metade do prazo, muitas vezes aquele valor de prestação não cabe na tua comprovação de renda. Então, de repente, tu até teria a vontade de fazer o financiamento e tu não pode por não conseguir comprovar a renda que justifica aquela prestação. Aí, a carta contemplada, tu precisa de uma entrada maior do que a do financiamento. Tu precisa de uns 35%, pelo menos. Só que tu vai ficar com uma prestação que é menor do que seria do financiamento, então talvez aquele valor encaixe na tua liberação de crédito, e vai ficar com um valor que é menor por um prazo de metade do que seria o financiamento. E aí, quando tu faz a conta, a carta contemplada, mesmo pagando ágil, para quem está comprando ela vem a um custo financeiro de aproximadamente 7,5%, 8% ao ano, que é muito melhor do que seria o custo do financiamento. sim. Então, acaba tendo uma procura muito grande por isso, porque é a opção mais barata. Agora, tu pega mais ainda além disso, tu pega o cara que tem dinheiro para fazer à vista, e as pessoas que fazem a compra à vista sem se aproveitar da possibilidade de uma carta já contemplada no mercado, elas fazem isso porque elas não conhecem matemática financeira básica. Porque se tu pegar
35% do valor que tu vai gastar à vista. Tu vai comprar um imóvel de R$1 milhão. Em vez de entregar R$1 milhão, tu entrega só 350 mil. E o resto tu pagou com o consórcio. Aqueles 650 mil que te sobram, bem investidos, pagam 100% da prestação daquela carta de R$1 milhão. Então, tu vai acabar, no final, com o imóvel e com boa parte do dinheiro. Enquanto que se tu tivesse dado R$1 milhão, tu acaba só com o dinheiro, só com o imóvel. Entendi. Então, tem muita procura. E, normalmente, a procura é por quem tem dinheiro e não por quem não tem. Gente que conhece do negócio. Né? É gente que sabe fazer as contas. E uma outra coisa, Fabrício, com relação ao valor do crédito, né? O exemplo que você citou lá, você pegou 5 consórcios de 100 mil cada um, ao invés de pegar um de 500. Isso aí. E aí você é contemplado num de 100. Considerando o valor dos imóveis hoje, 100 mil não é um valor muito pequeno? Não, 100 mil é o melhor valor que existe. E essa pergunta, eu adoro ela, porque ela sempre vem. 100 mil é o melhor valor que existe. O que a gente quer como investidor? O que a gente quer é a melhor matemática possível de probabilidade de contemplação. Então, se eu fizer só uma carta, eu só conto com a sorte. Se eu fizer 5 cartas, eu conto... E só contar com a sorte não é problema. A maior parte dos meus clientes hoje começam com uma só carta porque é o que podem. Eu mesmo comecei lá atrás só com 2. Então, não é problema começar só com uma. Mas, à medida que a gente vai dando crescimento nesse investimento e a gente vai aumentando a quantidade de cartas ao longo do tempo, e algumas pessoas já começam com 10, com 20, o que acontece? A gente começa a se aproximar das médias. E, na média, a gente vai contemplar consideravelmente antes da metade. A média é por volta de 6 anos. Então, metade das cartas que a gente faz tende a contemplar antes de 6 anos, e a gente tem um lucro fascinante com elas. Metade depois dos 6 anos, e a gente tem um bom resultado com elas, mas nada fora do comum. Na questão de, mas 100 mil reais não dá para comprar nada, aí entra todo o resto do ecossistema. No momento em que tu faz uma carta e tu está fazendo num grupo exclusivo, que foi feito para esse objetivo, onde várias outras pessoas já estão, com uma pessoa, no caso, eu, que faço isso há 22 anos, que tenho todo um know-how, toda uma experiência, toda uma rede de contatos, e que abriu uma empresa exclusivamente para fazer a gestão de vendas dessas cartas contempladas, e já tem, agora o grupo exclusivo está no 7º grupo, a gente vai abrir em seguida o 8º, o que acontece? Todos os meses eu tenho R$2 milhões em créditos sendo contemplados só na minha carteira de clientes, fora toda a rede de contatos que a gente tem. Então, quando alguém chega e diz, Fabrício, eu quero comprar um imóvel de R$1 milhão, tu tem essa carta contemplada? Sim, eu tenho. Eu tenho com a carta do Gilberto, eu tenho com a carta do Davi, do Fábio, do Fred, do Lenilson. Pego todas essas cartas, junto tudo num pacote só e está aqui. Está aqui o teu lucro. Então, a gente maximiza a nossa possibilidade individual, a nossa probabilidade individual de contemplação e se beneficia do grupo como um todo para ter essa facilidade na venda de créditos maiores, que realmente são os que são procurados pelo mercado. Entendi, tá bom. Então, assim, essa aglutinação que você faz, ela acaba proporcionando a possibilidade de comprar o imóvel de qualquer valor, né? De qualquer valor, exatamente. E aí uma carta de 100 mil, ela tem a vantagem extra, tem 2 vantagens extras. Uma é que é um valor que ele é bom de aglutinar com umas cartas com outras, então a gente consegue ter bastante variedade ali nos valores. E a outra é que é uma carta que a gente, contemplando em um prazo razoável, a gente consegue vender ela por um valor que nos dá muito lucro, mas que fica abaixo de R$35 mil. E quando a gente vende ela abaixo de R$35 mil, a gente está livre de imposto de renda
sobre esse lucro. Então, a gente se beneficia também fiscalmente dessa questão. Uma carta de 200 mil, de cara, já ultrapassaria esse valor. Então, não teria porquê, além de diminuir as probabilidades de contemplação, a gente certamente teria que pagar 15% de imposto sobre o lucro, e a gente, dessa forma, consegue escapar. Entendi. E, bom, tá bom. Só para fechar aqui, chegou no final, eu, no caso, não fui contemplado, chegou no final, tem uma carta de 100 mil que eu tenho que aplicar em algum imóvel, né? Recebe em dinheiro, pega em dinheiro. Pega em dinheiro. Depois de 6 meses depois da contemplação, a qualquer momento, tu pode fazer a quitação do saldo devedor e pegar em espécie o valor do crédito. Então, no caso do final, tu já vai ter ela quitada. Mas... beleza, Fabrício. Aí. Obrigado aí, força aí. Beleza. Fred. Boa noite, tudo bem, meu amigo? Tudo bom? Tá bom. Uma das perguntas, na verdade, você acabou de responder, que, teoricamente, pode juntar quantas cartas for preciso para comprar um imóvel, correto? Sim, sem problema nenhum. Então, tá bom. Outra coisa é o seguinte, eu até conversei hoje, Thalita, né? Thalita tá com a gente. Tá. Aí, o que acontece, cara? Eu até mencionei lá que eu gostaria de iniciar com 3 cartas, mas, assim, eu perguntei para ela um detalhe, que eu quero só confirmação sua, porque é o seguinte, para falar, vamos conversar hoje, eu posso uma. E a partir de julho, eu já poderia ter mais do que 3 que eu tinha falado. Como é que eu faço isso? Começa com as que tu pode hoje, e lá na frente a gente faz mais novas. Entendi. Então, assim, é tranquilo, né? Tranquilo. Eu estou há 22 anos fazendo isso. A diferença é que as que eu fiz lá atrás, e que eu continuo, algumas ainda não foram contempladas, são planos com as probabilidades de contemplação bem piores do que é nesse que agora eu finalmente consegui nos últimos 2 anos. Eu falo assim, eu consigo entrar nesse mesmo grupo aí daqui 2 meses, exemplo? Tu não entra no mesmo grupo, tu vai entrar num grupo novo, mas com exatamente as mesmas características e possibilidades. Entendi. Isso, não faz diferença, tá no mesmo grupo ou não, porque o sorteio é o mesmo em 650 bolinhas para todos os grupos com essas características. Tá. Um outro e último detalhe que eu queria saber é o seguinte, nós temos acesso a um contrato aí já antecipado ou só depois que assina? Só para mim ter uma noção de como se trata esse consórcio, quais são as cláusulas. Na verdade, quando tu preenche os dados completos, a gente usa esses dados do teu preenchimento para enviar o contrato. Então, ele vai chegar para ti para ler antes de efetivamente assinar digitalmente ele. Mas tu pode pedir para a Thalita que ela tenha um em branco para te mandar antecipadamente, e eu até acho melhor isso, porque aí evita da gente ter que fazer tanto a emissão de um contrato pela Rodobiens e derrubar esse contrato, se for o caso de não assinar. Então, só pedir lá para a Thalita no atendimento que ela te manda isso, sim. Tá, joia. Segundo ela, toda consulta, todo acesso nosso vai ser exclusivo mesmo pelo Rodobiens, correto? Sim e não. Tu tem todos os acessos da Rodobiens, tu te torna cliente Rodobiens, então tudo fica ligado a eles, tu não paga nada diretamente para nós, os boletos são emitidos pela Rodobiens, o contrato é emitido pela Rodobiens, mas a gente, como representante, a gente tem alguns acessos e, por exemplo, quando tu é contemplado, a gente recebe esse aviso de que um cliente da nossa carteira foi contemplado e a gente recebe esse aviso um dia antes, justamente para poder te dar a boa notícia antes deles. Então, sim, tu tem todos os acessos da Rodobiens, mas tem a nós também para contar em tudo que precisar aí ao longo desse caminho. Tá certo. Por acaso, essa transação aí, vocês vão ter envolvimento na negociação com um futuro cliente lá que for comprar uma carta contemplada? Ou eu que, por exemplo, você põe eu em contato, eu que negocio? Como é que seria isso aí? Da forma que tu achar melhor. A gente
Tu pode negociar livremente a tua carta contemplada, ou a gente pode buscar. Eu tenho uma empresa, Mais Valor Consórcios, que faz exclusivamente essa intermediação, justamente para fazer aquilo que eu estava explicando para o Gilbert antes, que é a tua carta de 100 mil reais sozinho pode ser mais difícil de vender do que a gente pegar ela num pacote com outras 7, 8 cartas e vender um pacote de 800 mil para alguém que precise. Então, legal. Mas tu tem toda a liberdade para fazer o que quiser com ela, seja, inclusive, lá na frente eu mudei de ideia, eu não quero vender minha carta contemplada, eu quero usar, eu quero fazer uma reforma no meu imóvel. Tudo tranquilo, é tua carta, tuas decisões. A gente só está aí à disposição para ajudar no que precisar, e aí, nesse sentido, ajudar em tudo, até a venda final dela, se for o caso. Tá, só para concluir, a gente pode ter acesso, ainda que seja online, aos sorteios? Sim, a Rodobens faz sorteio online todos os meses, é transmitido tanto na página deles, assembleia.rodobens.com.br, quanto no Facebook da Rodobens, também tudo transmitido ao vivo, uma vez por mês, no dia da Assembleia. Tranquilo. Ô, mestre, muito obrigado, cara. Boa noite. Boa noite para todos aí, viu, pessoal? Beleza. Eu que agradeço. A pergunta de um, normalmente, é a pergunta de muitos. Verdade. Fábio Marquito. Boa noite, Fabrício. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Joia, querido. Bom, só algumas dúvidas aqui que ficaram. Porque muitas já foram respondidas, então foram ficando poucas dúvidas aqui. Em relação a um grupo em andamento, por exemplo, se eu fosse adquirir uma cota em um grupo em andamento, a minha chance seria maior de ser sorteado, por exemplo, do que iniciar agora num grupo? A diferença é pouca, porque o grupo mais antigo nesse formato tem 1 ano. Então, a diferença em probabilidades, ela é pouca para justificar. E, no momento em que tu tem um grupo em andamento, tu tem todas aquelas prestações que já correram a serem pagas. Tu pode pagar todas elas de uma vez só, quando tu for contemplado, que se chama prestação furo, que aí equivaleria a tu ter entrado lá atrás, mas não tem por que tu ter entrado lá atrás para pagar tudo ali, vai comer do teu lucro, ou tu pode pagar uma prestação maior, porque o teu prazo, em vez de ser 216 meses, vão ser os 206 restantes. Então, tu paga uma prestação que vai ter esses 6 mil e poucos reais, 7 mil reais, diluídos nesses 206 meses. Então, vai ter 35 reais a mais ali em cada prestação. A prestação vai ser 680 em vez de 650. Então, na prática, uma coisa equilibra com a outra. Se tu quiseres pegar esses grupos em andamento, a gente tem vagas neles, porque tem uma dinâmica, às vezes a pessoa se aperta, tem que cancelar, então surgem vagas desse tipo. Aí é só colocar no campo de observações que tu quer vagas em grupo em andamento lá, quando preencher o teu formulário com teus dados, coloca que tu prefere nos grupos em andamento. É isso, tem uma pequena probabilidade melhor? Tem o fato de que tu está entrando num grupo que tu já sabe o histórico dele e que ele está entregando bem, versus um grupo que está se formando agora. Eu, pessoalmente, eu não vejo isso como grande diferença, porque a gente já viu nos 7 grupos que a gente foi criando ao longo desse último ano, que todos estão com muita regularidade, todos entram com uma quantidade equilibrada de investidores e interessados em usar a carta ofertando lance, porque justamente a gente toma esse cuidado de equilibrar os grupos para ele rodar da forma como a gente quer. E como é um plano exclusivo, eu não dependo dos outros representantes ao redor do Brasil. Eu é que realmente cuido para que tudo seja bem equilibrado. Então é bem questão de preferência pessoal mesmo.
Na prática, Entendi. os resultados vão ser semelhantes. E grupos fora, um outro grupo da Rodobens, por exemplo, com mais pessoas dando lance, também não aumentaria a chance? Porque o grupo que você fez, ele tem menos pessoas, pelo que eu entendi, né? Mas a maioria são investidores que vão esperar pelo sorteio aí para serem... Não. Tem lances suficientes para o grupo entregar tudo e mais um pouco, porque o que acontece? Eu mesmo invisto nos próprios grupos que a gente abre, então, sempre que abre um grupo novo, eu também estou lá participando com mais cotas minhas. O que acontece? Existe uma linha de lance que, mesmo ofertando o lance, contemplando por ele e adiantando esse valor, a gente ainda consegue vender essa carta com lucro, ou, mesmo que não seja para vender, para utilizar, a gente tem um custo financeiro muito baixo nesse crédito. Então, se por acaso acontecesse de ninguém mais que está participando está querendo ofertar lance, o lance que ia contemplar era um lance de 50 prestações, se eu estou lá dando todos os meses, mesmo sabendo que não tem chance dele contemplar, porque é muito baixo. Mas se ninguém mais desse, um lance meu vai ter lá, um lance do meu sócio vai ter lá. Ou seja, essa possibilidade não tem. Quando a gente pensa nos outros grupos disponíveis, a gente não tem mais a questão de poder contemplar por um lance razoavelmente bom para conseguir vender com lucro. Por quê? Porque antes, os grupos anteriores, eles tinham o lance fixo calculado pela prestação reduzida, que eram os grupos que eu indicava antes de conseguir abrir o plano exclusivo. Só que os planos novos têm o lance fixo calculado pela prestação cheia, e aí não sobra margem para a gente vender a carta com lucro. Quando tu soma isso ao fato de que tu só tem uma entrega por sorteio em 999 participantes, fica até sem graça comparado com 2 entregas por sorteio e 650 participantes no total. Então, em termos de probabilidade, não existe nenhum grupo que entregue o que entrega nesse. E, enfim, é o fato de eu ter conseguido, finalmente, pelo volume, poder formar o grupo que eu sempre quis para o meu próprio investimento. E o que viabiliza que eu invista nele é justamente o fato de eu abrir ele para várias outras pessoas que participam junto. É o nosso conjunto de pessoas que viabiliza a criação desses grupos. Perfeito. E o fato do plano exclusivo, ele tem a mesma taxa que eu pagaria se eu tivesse num plano comum ali da Rodobens. A taxa administrativa ali é a mesma coisa. Um pouquinho mais. É 1,5% a mais no total. Entendi. Para o mesmo prazo, o plano normal da Rodobens tem uma taxa de 28,5% e o exclusivo tem uma taxa de 30%. Mas a diferença é irrelevante quando a gente vê o valor total e também quando vê o resultado. Perfeito, Fabrício. Era isso. Obrigado, viu? Isso aí. Davi? Oi, Fabrício, boa noite a todos. Tudo bom? Tudo bem. 2 perguntas rápidas, Fabrício, sobre imposto de renda, porque a gente é assalariado, né? E há 35 anos na empresa, a gente está amarrado com o leão. Então, eu faço meu imposto. Eu já tive consórcio, mas para adquirir imóvel, já adquiri, né? Já está alugado. Agora, como investimento. Só fazer um exercício rápido com você. Assim, se eu adquirisse 10 cartas de R$100 para facilitar a matemática, no final do ano, no ano posterior, no exercício seguinte, para mim lançar isso, eu lanço como bens e direitos, né? 12 mil de aportes, 12 cartinhas lá com bens e direitos. Beleza. E no ano seguinte, né, se eu for contemplado, nesse ano corrente mesmo, eu for contemplado em uma carta, eu continuo lançando no ano seguinte os 12 mil como bens e direitos, e essa contemplação, esse ágio aí, você diz que tem uma isenção fiscal, né? Então, beleza. E ele é um valor de isenção fiscal por carta ou por valor? Por exemplo, se der sorte
muita sorte de contemplar 2 cartas no mesmo mês. Um exercício assim. Não rápido. vende. Não vende. Vende uma em cada mês. Ah, tá bom. Mas no ano é uma por mês, então. O isenção. valor de isenção é lucro na alienação de bens e direitos de pequeno valor. Esse é o termo que tem lá na declaração de lucros do imposto de renda. E esse valor é um limite de R$35 mil no valor de venda desses bens de pequeno valor por mês. Então, se contemplar 2 cartas no mesmo mês, vende elas em 2 meses separados, que tu está isento dos 2 meses, e tu vai declarar o valor total de lucro, mas isento de imposto por conta de ter vendido separadamente. Isso é um direito legal, meu. Ela não vai enxergar que se eu tiver 100 cartas, ela não vai enxergar que eu estou fazendo uma lavagem de dinheiro, não. Isso é uma coisa legal. Não, tu vai ter dinheiro entrando na tua conta, saindo da tua conta, mas está tudo documentado. Certo. Quem tu vendeu, de quem tu vendeu e quando tu vendeu. Então... legal. Isso aí só no ajuste mesmo, não é carnê-leão, né? Só no exercício seguinte. Então, se tu venderes a carta... Tiago, chance do governo mudar isso, faz 22 anos que eu faço isso e não tem mudança, pelo contrário. O que acontece? Se tu vender a carta por mais de 35 mil, certo. Aí tu tem que pagar 15% de imposto sobre o lucro. Aí tu paga isso com a DARF de lucro na venda do bem. Aí tu tem que pagar no mês seguinte ao da venda. Mas se tu não teve imposto por conta da venda abaixo de 35 mil, não tem nada para fazer no carnê-leão, tu só declara lá na declaração de ajuste. Não, perfeito, está esclarecido. Obrigado. Então, no resumo da ópera, vamos dizer, uma pessoa muito sortuda, nessa modalidade que você fez aí, que eu vi, eu entendi, é o melhor negócio mesmo, uma carta de 100, por causa desse valor de isenção, ela pode ter um lucro... sozinho para ela de 12 vezes 35 mil no ano, então, entendi. Isso, de 12 vezes o lucro em cada carta num limite de venda de 35 mil no ano, são 2 coisas diferentes. Entendi. O que define a isenção é a venda ser feita por menos de 35 mil. E lucro líquido. E o lucro líquido é outra parte da conta. Entendi. Beleza, Fabrício, obrigado, viu? Tranquilo. Vamos lá, Túlio. Opa, vamos lá, ser rápido aqui. Com relação ao seguro, você falou a respeito do seguro, tem seguro, né? Tem. Nesse valor da prestação está incluso o seguro prestamista. O valor da cota é R$650, são... 643,92, para ser exato. Com 92. O dia dos vencimentos são dia 10. Sempre no dia 10, o primeiro no dia seguinte ao do teu contrato e depois sempre no dia 10 de cada mês. Tá, eu vou fechar eu vou fechar com vocês agora no decorrer do mês de maio, né? Declaração de imposto de renda agora, então, muito provavelmente na primeira quinzena de maio. Seria o canal para eu poder entrar em contato com vocês, é esse do WhatsApp aqui, que está aqui, é o Mega Combo, Jornada da Tranquilidade Financeira, qual que é o... Desculpa, porque na hora que eu tive que me isentar, pode ser que você já tenha falado, já eu não peguei. Não, o WhatsApp é o 51991874673. É o 4673 no final. Tudo bem. A indicação que eu falei para você de início, como negócio, não vai dar para mim, porque eu entrei aqui, ótimo. Eu acho maravilhoso, mas não dá para o investimento para mim, né? Dá método FSP. Não dá parcelando em 12 vezes, a primeira indicação já paga toda a conta. Mas eu vou entrar para poder dar uma firmada, né? Porque o contador, quando entra, que diz que já... Eu já estou conhecendo, mas aí sai uma coisa que, no segundo passo, eu vou primeiro entrar... Faz o seguinte, traz 10 cartas. Traz 10 cartas de indicação direta da tua carteira de cliente e esquece aquele valor. O valor é um filtro. Então, a gente fala sobre o negócio depois das 10 cartas e eu vou atrás, tá bom? Isso aí. Então, tá tudo explicado para mim, pessoal. Eu estou satisfeito, então, com as indicações e tudo mais. Quando for fazer a entrada, eu entro em contato com vocês, Fabrício. E beleza. As cartas eu já vou atrás
E eu sou filiado também do SESCOM aqui, quando eu gosto sempre de disseminar isso também para os outros contadores, colegas nossos. Porque realmente falta, às vezes, oportunidade de coisa séria. Eu vejo que a coisa é bem consolidada com vocês aí. Estou bem satisfeito, então. Tá bom? Legal, legal. Vai ser um prazer trabalhar junto aí. Valeu, Fabrício. Grande abraço. Valeu. Roberto. Voltando. Uma outra questão. Eu já estou no grupo 1992. Sim. E eu estava vendo aqui na Assembleia, você tem o número-chave, quando é a sortear. Sim. Por exemplo, na última Assembleia, saiu 613. Aham. No resultado da Assembleia, que está no site, tem o 613 como o primeiro. Depois você tem mais... Em algumas Assembleias vão até primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Depois, em outras, tem menos coisas. E aí a minha dúvida é a seguinte: se o 613 não pôde, não recebeu, porque não pagou, cancelou, qualquer coisa, o número 614 é que seria o contemplado. Isso aí. Só que nessa listagem da Assembleia, o segundo não é o 614. Tem um 80 que foi cancelado, tem um 200 e qualquer coisa. Eu não consegui entender direito como funciona o resultado da Assembleia. O resultado ele é simples, mas ele é simples para mim que estou há 20 anos fazendo isso. E que conheço os detalhes. O que acontece? Tu tem uma série de participantes. Alguns, pelos mais diversos motivos, cancelam. E a gente está falando de um grupo, 1992, é um grupo que tem 6, 7 meses agora, nem isso. É isso mesmo. Então o que acontece? Se tu tem uma carta, saiu 613, 613 vai ser contemplado pelo sorteio. Depois vai ser chamado o primeiro lance livre, o maior ganha. Quando esse lance livre, e às vezes ele não paga, porque eu não consigo entender por que alguém oferta um lance que não vai pagar, mas acontece. Aí o primeiro lance livre, se ele pagar, tudo tranquilo, recebe a contemplação dele. Se ele não pagar, chama o próximo lance livre mais próximo que deu o maior lance, até que um deles paga. E aí chama o segundo sorteio, que é a 614. É sempre a seguinte a que foi sorteada. E sempre com o mesmo critério. Se a 614 não pagou em dia, ela não está apta a concorrer. Então, vai chamar 615. E assim por diante. Sim, mas na Assembleia... Esse é o padrão para quem está participando. Só que depois que chamou isso, o que acontece? Aqueles que cancelaram, eles vão receber de volta o valor amortizado, descontado de multa e descontado de taxa. Então, esses cancelados que aparecem na ordem, a partir da 613, do primeiro ao último, todos que receberam já essa devolução antecipada. Sim. Então, se tu vê o 80, significa que foi até os 650, voltou para o início e começou a pegar de volta. Tá. Pergunta. Na Assembleia, é sempre uma única cota por sorteio ou são duas? Duas. Duas. É um sorteio e a entrega de até 2 cotas. Ah, tá. Se houver saldo, então, entrega até 2 cotas. Isso, e sempre vai ter saldo, porque o que acontece? A arrecadação de todos é o suficiente para entregar todas 3. Certo. E a segunda entrega é o lance livre. Certo. E o lance livre, ele vai botar mais dinheiro na frente do grupo. Então, ele vai botar mais dinheiro e aí vai entregar a terceira. Tu mencionou que o teu grupo é o 1992. E eu falei que eu não entendo por que raios alguém oferta um lance que não vai fazer o pagamento. O mês passado aconteceu isso. Que loucura. O mês passado,
quem ofertou o lance fixo não fez o pagamento, e foi chamado o segundo, e ele também não fez o pagamento, e foi chamado o terceiro, e ele também não fez o pagamento, e virou assembleia, e não deu para chamar o segundo sorteio, por conta daqueles 3, e foram 3 clientes diferentes, não foi o mesmo cliente com várias cotas, eu verifiquei pessoalmente isso, que não pagaram. Então, a gente já... Foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo, da gente não conseguir entregar uma contemplação, não porque não tinha saldo, mas porque aconteceu essa cascata de lances que não foram honrados. Então, especificamente no teu, se tu não vê no mês passado, não tem a segunda entrega do sorteio. Óbvio que agora a gente vai ter mais entregas por conta de todo esse saldo que acumulou, e a gente já entrou com um plano de contingência de que, a partir de agora, quem oferta lance e não honra, está proibido de ofertar lance nas assembleias seguintes, porque não tem sentido a gente prejudicar o grupo por conta da maluquice de alguns. Exato. Ok. Obrigado. É isso aí. Rafael. Então, a minha dúvida é a seguinte. Uma das cartas eu quero utilizar para quitar um financiamento imobiliário que eu tenho hoje. Né? Sim. A minha pergunta nesse sentido é, o que você vê que faz mais sentido? Você comprar uma carta contemplada, porque eu honestamente não tenho pressa, tá? Disso. Uhum. Mas é comprar uma carta contemplada ou entrar no consórcio e aguardar. Eu sei que tem um risco aí de ser contemplado só lá no final, então tem essa questão, né? E uma outra dúvida, comprando uma carta contemplada, uma vez que você comprou essa carta, você assume as prestações dali para frente? Tem algum tipo de correção ou não? Então, digamos que continua a correção anual do INCC. É a correção normal que vai ocorrer nas demais cartas. Nas outras, isso aí. Mas, o que já foi pago acabou, e o que não foi pago ainda... Continua corrigindo pelo INCC anual, isso aí. Certo. E aí, no caso de eu querer quitar essa carta depois... Tem algum tipo de amortização? Não. Ou esse valor de taxa de administração vai ser a mesma independente? Como não tem juros, não tem nenhum desconto em amortizar. A única coisa é que tu foge de um INCC futuro. Então, pode fazer o sentido tu amortizar algumas, caso tu veja que o INCC vai disparar. Mas normalmente não faz sentido. O custo do dinheiro, tu já adquire ele barato e tu vai levando com as correções que são a inflação, no caso. Perfeito. E em relação à contemplação, se é melhor comprar a carta contemplada ou entrar no grupo e aguardar? O que você, com o seu histórico aí, o que você recomenda? No teu caso, que tu tá fazendo 4 cartas... e o valor do teu do saldo aí do teu financiamento não é tanto, o que acontece? Tu teria que ter uns 35 mil reais, pelo menos, para comprar essas cartas já contempladas. Tá? Eu, pessoalmente, usaria esse valor para amortizar direto o financiamento e não para comprar a carta contemplada. Se o valor da prestação está tranquilo para ti, eu faria isso, eu amortizava no prazo e manteria esse financiamento e faria as 4 cartas para o investimento mesmo sabendo que pode demorar um pouco elas, mas tu mantém o prazo do teu financiamento, a tua prestação relativamente baixa, e à medida que as tuas cartas eventualmente vão contemplando e tu vendendo ela com lucro, tu usa esse lucro para amortizar a cada vez um pouco ali do teu saldo devedor até se livrar dele. Eu acho que vai ser mais interessante do que tu buscar uma carta contemplada e ficar com aquelas correções e tudo mais, justamente por isso, tu vai continuar tendo as tuas prestações corrigidas e vai continuar com um prazo de 18 anos, sem grandes vantagens em amortizar,
quando tu já está fazendo um investimento que vai te dar essas vantagens e essas possibilidades de amortização mais cedo. Então, eu acho que tu se beneficia mais fazendo as 4 para o investimento mesmo e usando o que tu fosse usar para comprar uma já contemplada para já de cara fazer uma primeira amortização mais rápida nelas. Entendi. Então, tá ótimo. Beleza, essa é a minha dúvida, cara. Obrigado. Beleza. Ó, a gente está com 83 participantes e nenhuma mãozinha levantada. Então, eu tenho que chamar. Alguém ainda tem dúvidas em que eu posso ajudar, ser útil aí para vocês? Tiago? Boa noite, tudo bem, Fabrício? Tudo bom? Uma bagunça aqui, eu tenho 2 crianças aqui. Obrigado sei como é. Obrigado aí pela essa dica de graça. Era a minha chegando aqui no escritório agora, que eu tive que abrir a porta. Ganhou um amigo e cliente aí, né? Ah, que ótimo. Eu trabalho no comerciante há bastante tempo, né? Agora eu tô naquelas brigas de... Tô com meu imóvel financiado, descarrego cartas de consórcio para pagar a construtora, amigo meu, consigo fazer investimento para longo prazo. E a minha dúvida, assim, é como que eu faço uma matemática por cima na hora de contemplar? Você mesmo que manuseia as cartas para contemplação aí, pelo que eu vi, mas eu também tenho algumas opções, né? Sim. E nessa hora, assim, eu queria entender como que funciona essa metrificação por cima, só para mim saber o número de cartas aí que eu vou adquirir. Assim, quando a gente contempla a carta, quando a gente vai vender ela, o que torna ela interessante no mercado é a gente entregar um crédito para quem está comprando que seja melhor do que ele teria o custo de um financiamento. Então, basicamente, a gente traz todo o saldo devedor ao valor presente em cima de uma taxa de desconto, que vai de 0,6% ao mês a 0,75%, 0,8% ao mês, por exemplo. Então, basicamente é isso, é pegar a HP e fazer essa conta. Eu tenho 200 prestações restantes de R$ 660 cada uma, e eu estou entregando R$110 mil de crédito por esse valor. Quando tu traz isso ao valor presente, tu vai ter ali uns R$80 mil desse saldo devedor, trazendo ao valor presente numa taxa de desconto de 0,75% ao mês. Certo. Então, tu vai vender como se fosse um financiamento equivalente. Se a dívida vale R$80 mil hoje e o crédito é 110, para completar isso, a pessoa precisa te pagar 30 para levar essa tua carta. Certo. E essa negociação, assim, também ela vai variar muito de quando for contemplada, né? Mas, por exemplo, numa quantidade mais alta de cartas com você, a gente adquirindo, a gente vai cada vez mais ajustando isso, né? Isso aí. E aí essa conta eu também, para demonstrar melhor, eu tenho um vídeo no YouTube, lucro de 24 mil em 17 meses. É só procurar por esse título lá no YouTube, que tem um vídeo meu mostrando, fazendo essa conta na HP. Já estou colocando aqui. Muito obrigado, viu, meu amigo? Beleza. Vou dar andamento aqui. Obrigadão, viu? Vamos lá. Eu que agradeço. Um abraço. E Dali? Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom. Eu quero tirar 2 dúvidas a respeito do lance livre. Vamos lá. Eu, dando o lance livre logo no início, qual é a porcentagem que geralmente sai? Tem uma porcentagem assim, fixa? Como que funciona? Tem. Mas vamos voltar um pouquinho. Tu quer usar a carta para comprar imóvel ou reformar? Não, eu quero para ter lucro mesmo, mas assim, então, como esquece o lance. Se tu fores ofertar lance, tu não vai ter lucro na venda da carta contemplada. Não tem, a segunda pergunta era isso. Se eu ganhando, sendo contemplada com lance livre, se teria lucro. Então, não tem lucro. Teria como ter lucro se os lances fossem baixos o suficientes para isso. Por que eles não são baixos?
Porque quem quer usar o crédito para comprar o seu imóvel dá lances altos o suficiente para serem bons para ele no uso do imóvel, mas altos o suficiente para que não vale a pena alguém comprar uma carta já contemplada, pagando ainda mais para isso. Certo. Então, basicamente, esse é o jogo. Quem não quer comprar uma carta já contemplada, porque já tem um valor maior, e aí a gente está falando de metade do valor do crédito, pelo menos, esse lance, ele onera tanto o custo da carta que ele fica no limite do que a gente poderia vender. A gente venderia pelo que pagou. Então não tem sentido. Por isso que eu desenhei o plano para otimizar ao máximo a probabilidade de contemplação por sorteio, porque é nessa que a gente tem o lucro. Ele não é um investimento para a gente ter lucro rápido. Ele é um investimento para a gente formar patrimônio de longo prazo com melhor velocidade e melhor resultado do que investimento tradicional. Mas não é para fazer dinheiro rápido. Certo. Mas se for para comprar um imóvel, aí sim o lance livre é bom. Aí o lance livre é bom, mas por isso que eu fiz a pergunta antes, porque se tu vai usar para comprar o imóvel, eu não te vendo o plano que eu vendo para quem quer investir, ou melhor, eu até te vendo o mesmo plano, mas eu te vendo ele em outro formato. Certo. A Rodobens tem uma forma de pagamento chamado plano degrau. No plano degrau, a taxa de administração está concentrada na primeira metade do plano. E a segunda metade não tem taxa de administração incluída nela. Então, tu paga a taxa de administração antecipada nas primeiras 108 prestações, mas não paga a taxa nas 108 finais. Quando tu oferta um lance, tu oferta o lance em quantidade de prestações. E aí, como a taxa está nas primeiras e não nas últimas, as últimas, elas têm um valor menor do que as primeiras. E o lance, ele paga as prestações de trás para frente. Então, tu oferta um lance na mesma quantidade de parcelas, mas tu paga um lance em dinheiro menor do que alguém que está no plano linear, onde todas as parcelas têm o mesmo valor. Então, se tu for usar a carta para comprar um imóvel, para investir em imóvel, o que for, a gente usa um plano que nos dá um benefício de pagar um lance menor, mesmo dando a mesma quantidade de prestações de lance do que alguém que está no plano linear. Certo. E esse plano degrau, ele é mais vantajoso do que um financiamento habitacional? Depende das condições de cada um. Se tu tens o valor para dar um lance de metade do preço, sim, ele é mais barato do que tu financiar, dar uma entrada de 50% e financiar os outros 50% no financiamento habitacional tradicional. Entendi. Tá ótimo. Eu agradeço aí, excelente noite. Beleza. Tiago. Opa, tudo bom? Tudo bom? Eu vi, estou há uma semana vendo seu conteúdo, dando uma olhada, né? Eu queria entender, na verdade, o plano que eu vi, pelo menos nos vídeos, as cotas elas partem de R$650 e aí você adquire quantas cartas for confortável para fazer o pagamento. Existe valores menores ou não compensaria? Aí eu pergunto porque o valor que eu tenho hoje é menor para disponibilizar por mês, que eu tenho um capital investido que eu não consigo mexer nele agora, mas a ideia também seria ir aumentando com o passar do tempo e com o passar das contemplações, se elas viessem. Não, esse é o plano que tem. O objetivo de ter um plano de R$100.000, além de tornar ele factível para aquela questão da isenção na venda até 35 mil da carta contemplada, e também ser um valor que seja suficiente para, juntando com outros, com certa facilidade, formar valores maiores. Um dos motivos também é que quem tem menos que os R$650, eu costumo dizer que as formas de investimento que vão dar mais retorno não são necessariamente o investimento em si, e sim investimento em si.
investimento em cursos, palestras, livros, legal. informações que melhorem a capacidade de investir. Pode não ser o teu caso por conta de ter investimento em outras coisas que estão te usando esses valores, mas é isso. O menor valor factível para começar são os R$650 e dá para começar sem problema nenhum com uma só carta e aumentando ao longo do tempo. Eu mesmo comecei... Essa é a minha dúvida. Sim, eu mesmo comecei pequenininho, com cartas que eram bem piores em termos de probabilidade. Eu comecei com 2 lá atrás, 22 anos atrás. E então, começa com uma e vai aumentando, que não tem problema nenhum, pelo contrário. Legal. Então, se 2 cartas, então também é o dobro melhor, então, do que uma, né? É o dobro melhor que uma. A maioria dos clientes começa com uma carta. Então, 2 cartas, tu já começa na frente da maioria. Perfeito, tá certo, então. Obrigado. Beleza. Gustavo? Oi, Fabrício. Fazer Tudo outra beleza? pergunta aqui, eu precisei sair, estou retornando, desculpa. Você estava falando agora sobre a questão do cálculo do valor presente e tal. Com a sua experiência já de anos, você já pegou períodos de baixa taxa de juros no Brasil, né? Menores do que o que a gente está vivendo hoje. Isso afeta muito o cálculo de trazer ao valor presente e consequentemente, o valor da carta contemplada? Não, muito pouco. Já afetou bastante quando a gente tinha taxas de juros bem mais altas. Aí sim. O que acontece? O juro que nos interessa é o juro futuro e não o juro curto, no caso da taxa Selic. E o juro futuro, ele é mais dependente da situação fiscal do país. E sendo bem realista, apesar de eu acreditar que a gente nunca vai virar uma Venezuela, eu também tenho certeza absoluta que a gente nunca vai ser uma Suíça. Então, os juros futuros sempre vão ficar dentro de uma faixa de valores em que o consórcio se beneficia disso. E tem sido assim, quando a gente estava com os juros de 2% ao ano, a gente continuava vendendo as cartas de consórcio com a mesma lucratividade que a gente tem agora, calculando ali a 0,6% ao mês. Já aconteceu num passado um pouco mais distante de eu calcular em 1,5% ao mês, e calcular em 1,5% ao mês numa época em que eu tinha incorporadora e que eu buscava esses créditos para comprar, eu mesmo comprar esses créditos a esse custo. Então não tenho nenhuma preocupação com isso, pelo contrário. Você já está fazendo essa conta entre o 0,6 e o 0,8, né? Por isso, exatamente. Pode mudar um pouquinho aí, mas sempre fica meio que nessa faixa aí nos últimos... É uma taxa anual de 7,5 a 9,5, 10, né? É isso aí, isso aí. Entendi. Valeu, obrigado. Beleza. Giovanni. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Desculpa. Boa noite, tudo bem, Fabrício? Tudo bom. Fabrício, a minha pergunta é a seguinte, uma vez com uma carta contemplada, desculpa, caso o consorciado opte por não vender o ágio, né, e continuar com essa carta, de modo que consiga contemplar uma outra carta de um mesmo grupo, tá? Juntar, assim, 2 contemplações do mesmo grupo. A primeira contemplação, ela estaria sendo reajustada, o seu saldo, a que índice? E se é possível fazer essa junção dessas 2 cotas contempladas? Pode juntar, não precisa ser do mesmo grupo, pode ser de grupos diferentes, desde que da mesma administradora, e no momento que contempla uma carta, o saldo, o crédito dela passa automaticamente a ficar aplicado em uma aplicação de renda fixa no banco onde o grupo tem a conta. Então, ela está rendendo ali na média da renda fixa, CDI, por volta disso, até que tu utilize realmente o crédito. Ok, obrigado. Beleza.
Thiago? Boa tarde, Fabrício. Não, eu queria te falar aí que eu fiz a aquisição lá de 4 cartas. Então, eu tomei a decisão aí. Obrigado pela credibilidade que você me passou aí para poder tomar essa decisão. Legal, fico feliz. Tem alguns amigos que fazem esse tipo de consórcio aqui na região, mas assim, nada muito confiável igual você. Isso é diferente. Legal, fico feliz com confiança. Obrigado. Eu fiz o seguinte, então, que eu pensei aqui nesse tempo que eu estava conversando com você. Eu fiz essas 4 cartas de consórcio para investimento. Só que é igual eu te falei, eu tenho um imóvel, eu até deixei numa descrição lá depois, se pedir para o seu time me chamar amanhã, mais fácil, para me entender um pouco mais como que a gente consegue fazer, porque talvez eu tenha que flexibilizar isso, né? Porque eu ia usar para alavancagem de algumas coisas por construção. E aí eu queria uma mentoria sua, queria uma direção sua, queria entender um pouco qual que é o treinamento que você me direciona agora para que ou você esteja, ou qual que é o próximo passo para mim tomar essa decisão até o final do ano, por exemplo, porque eu tenho de investimento R$8.000, que era a parcela que eu pagava no apartamento. E esse apartamento, ele finalizou agora. Então eu tenho o imóvel que está em construtora ainda e essa parte que eu estou construindo. As cartas de investimentos para o seu módulo, para mim aprender a mexer. Aí eu precisaria depois que você me desse uma atenção, tudo bem? Sim. Eu te mandei o link ali para consultoria e a gente consegue conversar com mais calma depois. Legal. Mas eu botei ali no chat agora. Mais, não sei, deixou enfeitiçado aqui. Minha mulher que chutou, eu falei 4 ou 5, ela falou 4, calma. Ela é mais segura, mas vou te falar que é bem legal esse seu detalhe aí de... Não. Começa com 4 e depois que ela ficar tranquila com o andamento, aí tá tranquila, aumenta. É melhor, a única coisa melhor do que lucro no bolso é a tranquilidade dentro de casa. Não, claro. E o legal desse método de investimento é que eu sempre me apeguei muito em taxa de administração, seguro prestamista, e agora sim você me mostrou que tanto faz o valor que eu vou pagar em cima disso, porque eu vendo ela por causa de R$35.000 para rentabilizar o imposto de renda. É isso, exatamente. Tanto faz a taxa que é. Então, assim, isso aí me deixou bem mais tranquilo, porque eu sempre fico olhando aqueles números na calculadora HP, igual você falou aí. Não, o que a gente está interessado é em resultado. Não adianta pagar pouco e não ter resultado. E quando tu vai ver, o pouco não é tão pouco assim, é praticamente a mesma coisa. Não, é muito pouco. Muito obrigado. Viu? É isso aí, valeu. Nossa. Veridiana. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, você? Fabrício, eu vejo que não é muito usual e nem muito recomendado começar com uma cota, com uma carta. Mas o que você me fala para quem, nesse primeiro momento, só pode começar com uma? Começa com uma. Eu comecei com 2 lá atrás, quando eu comecei, mas eram 2 de valor menor e num plano muito pior, com matemática, com probabilidade de contemplação, mesmo com 2 cartas, menor do que a probabilidade que a gente tem hoje nesse plano com uma só. Então, começa com uma. O que eu sempre costumo dizer? A gente está começando, seja com uma, com 2 ou com 10, a gente está começando a construir patrimônio. Cada pagamento que tu faz nessa carta não é um pagamento que tu faz para a administradora, é um pagamento que tu faz para ti mesmo. Tu está formando o teu patrimônio uma prestação por vez. Tu está num grupo onde as probabilidades elas são a teu favor. Então, se tu contemplar cedo, tu dá um salto patrimonial muito grande, muito rápido. Se tu demorar para contemplar, ainda assim tu está juntando dinheiro e vai ter uma lucratividade sobre esse valor maior do que se tu tivesse em outros investimentos mais tradicionais, como a renda fixa. A diferença é que o consórcio, por ele não ter a mesma liquidez que uma renda fixa, tu não consegue sair no meio do caminho. Então, tem gente que vê isso como um problema, e pode ser um problema, se feito num volume maior do que a tua capacidade, mas ficando dentro da tua capacidade, eu vejo como uma vantagem, porque tu está ali juntando dinheiro no teu consórcio.
pagou 1 ano de prestação, juntou R$7.000. Aí chega um primo, um irmão, um amigo que está com um problema e, Diana, me consegue, eu sei que tu tem um dinheiro guardado, me consegue esse dinheiro. Não tenho, está preso no consórcio. Então, até te protege dos espertos que de vez em quando chegam, ou até mesmo da questão de tu tá ali juntando dinheiro, e de repente, por qualquer motivo, tá meio insatisfeita com as coisas, como as coisas estão andando e resolve que vai torrar aquele dinheiro numa viagem que não era o objetivo daquele dinheiro. O dinheiro para uma viagem teria que ter sido outro. Esse era um compromisso que tu fez contigo de formar patrimônio, e quando tu vê, tu vai ter que ir lá na frente começar do zero, porque a liquidez te permitiu. Então, eu sempre digo, se é para começar, vamos começar sabendo que é uma construção de patrimônio, e se é só com uma carta, não tem problema. Uma carta vai te dar um resultado melhor do que nenhuma. E vai te dar um resultado melhor do que outros investimentos também, mesmo sendo só um. Tá ótimo, então agradeço, viu? Obrigada. Beleza. Giovanni? Fabrício, só mais uma pergunta, meu amigo. Como é que é feita a negociação para a venda de uma cota contemplada? Porque vocês fazem esse meio campo aí, né? Para quem não quer pegar o crédito e quer estar como investimento. Como é que é feita essa negociação? Não entendi direito a pergunta. Digamos, eu estou com uma cota contemplada, né? Isso. E decido vender, em vez de adquirir um imóvel, né, com crédito. Meu pessoal lá na Mais Valor vai fazer a conta de quanto essa carta vale no mercado e vai bater contigo. Giovanni, a tua carta vale, sei lá, R$22.000. Podemos fechar? Podemos. Ok, a gente vai atrás para fechar. Basicamente é isso. Não, eu queria 24. Tá bom. Ok. É uma negociação. 24. E aí a gente vai calibrando contigo. A gente vai te pegar essa carta e vai dizer, olha, tenho outros X clientes vendendo a 22 a mesmo tipo de carta. A 24 talvez demore mais para fechar. E a gente vai calibrando isso à medida que as ofertas vão chegando, porque os compradores também, a gente tem os compradores querendo pagar o mínimo possível. E chega um ponto onde a gente está orientando porque o nosso cliente realmente é o vendedor, o investidor. Então, quando chega alguém fazendo uma oferta que não vale a pena, eu digo, olha, desculpa, mas a tua oferta, primeiro, não vai colar aqui, porque eu não vou deixar um cliente meu vender por tão pouco, até porque amanhã, ou logo depois de amanhã, já vai ter alguém fazendo a oferta correta. E basicamente é isso. É um jogo de negociação onde a gente tem uma certa experiência aí para manter as coisas em ordem e todo mundo lucrar bem. Ótimo. Você dá uma tranquilidade aqui para a gente. Obrigado. Sim, não, eu cuido de tudo isso. Danilo. Eu vi aquele vídeo que você postou ali, que você falou que você ganhou 24 mil em 17 meses, né? Uhum. Então, eu tenho uma carta de crédito junto com vocês aí, e eu queria saber, assim, de lucro, no primeiro ano, quanto que pode ter, no segundo, até, assim, o máximo de tempo que seria lucrativo você ter a carta. Basicamente, tem que fazer essa conta mês a mês para saber isso, mas é isso. É tu botar naquele formato que tem no vídeo, que eu ensino a fazer a conta, só botar, se tu quer fazer a conta para 10 meses, tu vai colocar no prazo ali 206, que são os 216 menos os 10 que já teriam sido pagos. Tu vai fazer a conta do valor da parcela restante, a conta do prazo, e vai usar uma taxa ali de 0,6% ou 0,75%, como eu mostro no exemplo do vídeo. Hoje a gente está usando mais próximo de 0,6%, não no 0,75%, dá um valor mais realista com o que o mercado está pagando, mas basicamente é isso. Dá para botar essa fórmula numa planilha e fazer um apanhado geral aí de tudo de todo o prazo, se for o caso. Digamos que seja de 12 em 12 meses fazer esse cálculo, você tem na tua cabeça mais ou menos de quanto que dá isso ou não?
Não, o problema é que cada caso é um caso, porque tu vai ter a correção anual, e aí quando tu tem a correção anual, vão mudar as prestações, vai mudar o saldo devedor, então isso aí tem que fazer na hora. Basicamente, o que tu sabe é, se tu vai fazer essa conta aí para uma carta que tu pagou 10 meses, tu vai vender ela por 30 mil, 28 mil, e tu vai ter pago 8, vai ter 20 mil de lucro. Se tu demorar mais, tu vai ter 18 mil de lucro. Se tu demorar mais, tu vai ter 16 mil de lucros. Assim, à medida que tu vai pagando mais, o teu lucro vai diminuindo, mas o teu valor de venda vai aumentando para compensar. Basicamente é isso. Então tá certo. Obrigado, Fabrício. Mas tu tem lucro até ali pelo 8º ano. Eu tenho no Instagram, eu tenho um vídeo fixado onde eu mostro a conta de uma carta da minha esposa que contemplou e no mês 76 e que eu fiz a venda dela no mês 80. E ela ainda ganhou um pouco mais do que teria ganhado se tivesse investido naquele período todo o valor da prestação no Tesouro Selic. Como você falou que cada mês, às vezes, vai aumentando o número de contemplações com os lances, né? Sim. Qual o número, digamos assim, que vai aumentando pelo segundo ano, não, ao invés de 3, vai 5 pessoas no mês? É isso que vai acontecendo? Não é uma coisa linear, é uma coisa mais... Em um mês pode ter 5, outro pode ter 4, só os 3, é isso? Isso, por exemplo, no terceiro mês de um dos grupos, a gente teve 6 entregas, 2 pelo sorteio e 3 por lance livre, porque os lances também foram acumulando do primeiro e do segundo mês, e no terceiro mês os lances foram altos o suficiente para injetar o dinheiro que, junto com aqueles que tinham acumulado, entregou 4 por lance livre. E aí no mês seguinte foram as três entregas normais, no outro mês foram 4, então isso vai variando, mas a média de contemplação ela é acima das 3 programadas para o grupo encerrar no prazo. Tá. Então, desses 18 anos, que é os 216 meses, né? Ele geralmente, nesse ritmo, ele termina em uns 12, 13 anos, é isso? Não é tão em vez de 18, termina em 16, 15, tá. Mas não chega a cair para os 12. Então tá bom, muito obrigado. É isso aí, valeu. Giovanni. Oi, Fabrício, eu tenho uma pergunta, é o Igor que está falando, tudo bem? Opa, tudo? Eu assisti lá os seus vídeos, né, e para mim também foi bem esclarecedor, né, eu estava, até mudei a estratégia aqui, que eu ia adquirir 2 cartas lá daquele plano lá de valores reduzidos lá da Porto, né, e seu vídeo foi esclarecedor, né, porque no final até comecei a fazer conta e faz total sentido, né, porque você tem tabelas reduzidas, né, taxa reduzida até a contemplação, enfim. Sim, lá todo com 900 participantes. Exatamente. E assim, eu tenho interesse em começar aí com 2 cartas, mas eu tenho uma dúvida aqui, né? A gente sabe que, obviamente, 240 meses é um prazo longo, né? Hoje, o valor para mim é super tranquilo, né? Também tenho outros investimentos, né, em banco. E assim, o consórcio hoje a gente fala muito em vender, né, a sua cota, vender a sua carta contemplada, né? Por exemplo, né, a gente tem que pensar lá no futuro. Vamos supor que aconteça, né, alguma coisa em 2, 3 anos, você está com problema, sei lá, não consegue mais pagar. Ao invés de você parar, existe algum mercado, né, que você venda esse crédito que você já tem para repassa a sua carta, ou você realmente tem que esperar, você, né, sai dali e espera até o final do plano, né, do consórcio, para você resgatar esse valor que você pagou? Quando tu cancela, tu continua participando dos sorteios e a administradora tem todo o interesse em te devolver os valores amortizados o quanto antes. Só que tu vai receber, naturalmente, uma parte do que tu pagou, porque tudo que tu já pagou de taxa tu não recebe de volta, tudo que tu já pagou de seguro prestamista também não, e tu ainda vai ter multa e taxa pelo cancelamento. Tem um mercado que compra cartas não contempladas,
e naturalmente quem busca essas cartas não contempladas está querendo obter lucro nessa compra, então também vai te pagar menos do que tu pagaste. Já pagou, né? Entendi. Então tu consegue sair com um valor mais rápido do que esperar receber da administradora, mas é bem menos do que o que tu paga. O único jeito de perder dinheiro no consórcio realmente é cancelando a carta antes da contemplação. Entendi. Isso aí. Ok. Luzenice. Boa noite. Minha dúvida é o seguinte, se eu fizer 3 cotas, eu vou entrar no mesmo grupo com essas 3 cotas? Ou Sim. vai ser em grupo diferente? Mesmo grupo. A chance de ser contemplado é maior, né? Dá no mesmo. Mesmo. Porque o sorteio é o mesmo para todos os grupos com essas características, então não faz diferença, mas em princípio entra tudo no mesmo, sim, entra no novo. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Tá ótimo. Nada. Bom, vamos lá. Estamos completando quase 2 horas aqui de encontro Tira Dúvidas. Se alguém ainda tem dúvidas, vai ser um prazer responder. Senão eu vou me despedindo aí, agradecendo a presença de todos. Então é isso. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui tirando as dúvidas de vocês. Caso alguém tenha qualquer dúvida, na verdade, continua lá o pessoal disponível no WhatsApp. Se alguém não tem ainda, eu boto agora aqui no chat. 51-187-4673. Opa, não foi, agora foi. É isso. Obrigado a todos. Qualquer dúvida, só chamar. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.